Que a paz de Deus seja sobre todos vocês nesta oportunidade. Texto bíblico, Mateus capítulo 24, versículo 1 a seguir. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Senhor, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e também do final do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Amém. Agradecemos a Deus pela leitura desta palavra gloriosa. Nós estamos diante do texto escrito pelo evangelista Mateus e também discípulo de Jesus, um dos 12 apóstolos, e ele nos escreve com bastante proficiência, ênfase, a questão do princípio de dores e do sermão profético de Jesus. Observamos que a profecia de Jesus no Monte das Oliveiras foi dada em resposta a uma pergunta dos seus próprios discípulos. Os seus discípulos perguntaram: Senhor, mestre, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus então declarou estes sinais que nós acabamos de ler. Os senhores poderão depois na sua Bíblia analisar que há vários sinais. Então, o versículo 15 em diante segue outro sinal, a partir do versículo 29 em diante mais outros sinais, e a partir do 36 em diante também outros sinais, inclusive exortação de Jesus à vigilância. Mas vamos observar então, nós podemos dividir esses sinais como sinais gerais. Está do versículo 4 até o versículo 14. São sinais para todos, toda a humanidade pode estar ciente desses sinais. Nós temos também os sinais especiais, que são apontados para os dias finais dessa era do fim dos tempos, que está a partir do versículo 15, onde diz: o sermão continua, a grande tribulação, onde se fala sobre a grande tribulação. São sinais especiais, porque são unicamente para esse período da grande tribulação. E por último, terceiro, os sinais extraordinários que ocorrerão então na vinda triunfal de Cristo, quando ele vier com poder e grande glória, manifestando-se para a salvação de todos aqueles que nele confiam. Então, há também aqui algumas demonstrações aos santos, aos cristãos, aos que creem em Deus, aos crentes, aos fiéis, vários nomes podemos dizer. Então, há demonstrações para eles da tribulação, para que estejam alerta aos sinais que precederão a esperada vinda de Cristo Jesus. Logo após a tribulação, existe também esta advertência e também a demonstração a
todos os crentes vivos na pré-tribulação. No nosso caso, agora, né? Nós estamos vivendo o período pré-tribulacional. Por que nós estamos vivendo esse período? Porque nós estamos vivendo o período do princípio de dores. Nós estamos vivendo os sinais fortemente anunciando. Hoje mesmo nós podemos observar, nesta semana, neste mês de outubro de 2023, as mídias estão estampadas, as notícias nas mídias, nos jornais, enfim, várias formas onde há transmissão de notícias, está estampado mais uma guerra que surgiu, inclusive incluindo um país bíblico, um país da promessa, que é Israel. Israel e o Hamas, que é um grupo guerrilheiro, situado na faixa de Gaza, onde ele atua nesse território. Então, invadiu Israel declarou guerra em sua defesa, em defesa do seu território e de seu povo. Então, observamos mais uma guerra. Já estamos vivendo há algum tempo já a guerra entre Rússia e Ucrânia e muitos outros conflitos. Então, as guerras são cada vez mais intensificadas e isto é um sinal que Jesus falou. Está no versículo 6, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. É um sinal forte, muito forte, e que ele está sendo cada vez mais intensificado. Então, à medida que se aproxima o tempo do fim, nós vemos os sinais sendo intensificados. Aí os senhores podem me dizer assim, não, mas pregador, olha só, a guerra sempre existiu desde dos tempos antigos. Sim, guerra sempre existiu, mas observe que o sinal, a maneira que ele intensifica mais constante, mais forte, mais violência, mais intensidade nas guerras. Então isso significa então a aproximação da vinda de Jesus, da aproximação do final dos tempos, do princípio de dores, do período pré-tribulacional, que é uma classificação escatológica que nós temos dentro da teologia, que a tribulação é o tempo mais difícil de todos vivido pela humanidade, é o tempo da provação ou da provocação. A grande tribulação é um momento de sofrimento à humanidade muito intenso. Inclusive há uma palavra profética na Bíblia escatológica que diz que se esse tempo não fosse abreviado, muitos não suportariam, muitos também não se salvariam. Então esse tempo vai ser abreviado para que as pessoas possam se salvar, chegar ao conhecimento da salvação. Bom, mas o que eu quero observar nesta oportunidade é que estes sinais foram dados para que nós possamos estar vigilantes para a vinda do Senhor Jesus. Então Jesus, respondendo aos discípulos, as palavras de Jesus no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte das Oliveiras, foram dirigidas não somente aos discípulos, mas a todo o seu povo em todo o mundo, não só naqueles dias, como também até o fim dos tempos, quando ocorrerá a sua volta triunfante à terra para estabelecer o seu reino milenial. É uma promessa que Cristo virá para estabelecer o seu reino, o reino de Deus, e para destruir todos os reinos, todo o sistema atual do mundo, o sistema corrupto, o sistema longe de Deus, o sistema capitalista, o sistema ganancioso, o sistema corrupto, o sistema de desprezo aos necessitados, enfim, o sistema da exclusão, melhor dizendo, o sistema da exclusão, onde muitos são abastados e muitos são desabastados, muitos são afortunados e muitos desafortunados. Então é uma diferenciação muito grande causada por um sistema corrompido hoje que nós existimos. Claro que temos muitas coisas boas no mundo, mas em forma geral, os sistemas estão corrompidos. Então Cristo vem como uma promessa profética e escatológica para estabelecer o seu reino, que será um reino de justiça.
um reino onde realmente haverá justiça, um reino de paz, um reino de verdade, um reino de equidade, um reino de retidão, um reino de sabedoria, um reino maravilhoso que todos esperam, que para muitos parece ser mitológico, uma mitologia, mas para nós que cremos, realmente é uma esperança maravilhosa saber que há uma profecia bíblica dizendo que na terra será estabelecido um reino de verdade, um reino de justiça. Observamos que quanto aos crentes vivos antes da tribulação, Cristo lhes diz, pela sua palavra aqui profética, que ninguém pode calcular, nem sequer fazer uma estimativa do dia da sua vinda, do dia da sua volta. Ninguém pode fazer. Por isso devemos estar prontos a qualquer momento, porque ele voltará para os levar ao céu. Isto é a casa do Pai, numa hora em que ninguém pensa. Então, ninguém até hoje conseguiu elucidar com absoluta certeza todas as profecias bíblicas a respeito dos tempos do fim. Porém, os sinais estão descritos na profecia, não só na de Mateus, mas outros livros bíblicos. Há várias profecias de Daniel, em Coríntios, Paulo também trouxe algumas revelações proféticas. O Apocalipse também tem revelações proféticas. Vários livros têm revelações proféticas acerca da vida do Senhor. Então, meus irmãos, meus amigos, estejamos, pois, vigilantes, estejamos, pois, alertas. É momento para estarmos alerta, vigiando, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do Senhor em glória para restaurar todas as coisas. Os sinais estão acontecendo, não só guerra, temos fomes, temos pestes, temos terremotos, maremotos em vários lugares, nação contra nação, reino contra reino. Isso é a Guerra Fria, a chamada Guerra Fria. Quando há guerras e rumores de guerra, é ação. Quando há nação contra nação, reino contra reino, aqui é chamada Guerra Fria. São guerras políticas, são intenções, guerras ideológicas. Isso tudo está acontecendo no mundo. Falsos profetas têm surgido, inclusive dentro das próprias denominações, dos movimentos religiosos, muitos falsos profetas que estão tentando enganar a muitos com os seus sermões, com suas prédicas, muito bem retóricas, porém inflamadas de engano. Mas a palavra do Senhor está nos alertando: cuidado para vocês não serem enganados. E para concluirmos, um sinal fortíssimo é por multiplicar o pecado, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Senhores e senhoras, nunca vimos um tempo tão cruel como este, onde o amor tem se esfriado de muitos corações. O amor está ausente, é uma frieza e dureza de coração em muitos lugares. Então, isto é um sinal fortíssimo de que o tempo dos fins se aproxima. Então, estejamos vigilantes, confiante, não estejais solícitos, não estejais ansiosos, preocupados, inclusive com os rumores e notícias de guerra, terremotos, de devastações pelas chuvas, pelas inundações. Tudo isso está profetizado de forma profética nas Sagradas Escrituras. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E há uma promessa para vocês: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então persevere na fé, na confiança e na esperança do Senhor. Não desista, não volte para trás, não abandone a sua fé,
que um dia você abraçou. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos neste momento, te agradecemos por essa palavra pregada, pedimos a sua bênção sobre todos os lares, todas as famílias, todos os corações, todas as pessoas que neste momento ouviram a sua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a guardarmos esta fé que nos foi dada, que abraçamos a fé no Senhor Deus, a fé em seu Filho Jesus, possamos guardar esta fé e confiar no Senhor. Dá-nos força, Senhor, para permanecermos firmes, mesmo em tempos de angústia, de dificuldade e de tribulações sobre a terra, confiando que o Senhor cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém.